2 de março de 2017. O goleiro Ederson do Benfica, o meia Diego do Flamengo e o atacante Diego Souza do Sport são as novidades da seleção brasileira para os 2 próximos jogos das eliminatórias. E a seleção brasileira está de transporte novo. Dorival vai esperar até a última hora para definir retornos de Ricardo Oliveira e Lucas Lima no Clássico. Jadson pode ser a principal novidade do Corinthians para o Clássico contra o Santos. Sem zagueiro Michael, São Paulo se reapresenta de olho na partida contra o Santo André no próximo domingo. Palmeiras reencontra Alberto Valentim, hoje técnico do Red Bull, no último teste antes da estreia na Libertadores. E ainda, Ponte Preta é eliminada da Copa do Brasil pelo Cuiabá. Olá, boa noite. Chegou a sexta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira. Numa jogada de marketing e num local bem longe da sede da CBF, o técnico Tite divulgou a lista dos jogadores para os 2 próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Antes da convocação da seleção brasileira para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias da Copa, contra o Uruguai dia 23 em Montevidéu e frente ao Paraguai dia 28 em São Paulo, a CBF aproveitou para mostrar uma das 2 aeronaves que vão conduzir a seleção até o final das eliminatórias e também durante a Copa da Rússia. A coletiva do técnico Tite aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E o treinador da seleção chegou para entrevista em uma dessas aeronaves. Em sua mão, Tite trouxe a tão esperada convocação. Goleiros Alisson Roma, o Everton Atlético Paranaense, Ederson Benfica. Zagueiros Gil Chandon, Marquinhos PSG, Miranda Internacional de Milão, Thiago Silva PSG. Laterais Daniel Alves, Juventus, Fagner, Corinthians, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, Diego, Flamengo, Fernandinho, Manchester City, Juliano, Zenit, Paulinho, Guangzhou Evergrande, Felipe Coutinho, Liverpool, Renato Augusto, Beijing, William, Chelsea. Atacantes, Diego Souza, Sport, Douglas Costa, Bayern, Firmino, Liverpool, Neymar, Barcelona. As novidades na convocação ficaram por conta do goleiro Ederson do Benfica, do meia Diego do Flamengo e do atacante Diego Souza do Sport. Tem hoje em torno de 56 atletas que a gente acompanha. O Ederson é um deles, assim como outros goleiros o foram, né? Para que nós tenhamos uma condição de acompanhar. Especificamente falado, a velocidade de reação nesse quesito está a referente a Diego Souza. Vou te dar também uma informação e o quanto é importante desse acompanhamento. O Diego foi o jogador aí, dado por vocês mesmo, mais efetivo do campeonato passado. O que a gente fala em efetividade? Número de gols feitos, 14. Com o número de assistências feitas, 6. Apesar da liderança nas eliminatórias sul-americanas, Tite prevê dificuldades nas 2 próximas partidas, onde o Uruguai é vice-líder da competição e o Paraguai ainda sonha com uma vaga para o Mundial. Talvez a equipe que mais tempo esteja junto é o Tabárez com a seleção uruguaia. Tem uma mística toda, tem um entrosamento de trabalho, tem um respeito a uma história de Uruguai, a uma história do seu técnico muito grande. E na sequência o Paraguai é uma equipe que fez jogos fora importantes e que está numa busca de classificação também. A tão sonhada classificação para a Copa pode vir a jato e de forma antecipada. Para isso, a seleção brasileira precisa somar apenas mais 2 pontos nos 6 jogos restantes das eliminatórias. E a vaga para o Mundial pode acontecer, acreditem, na Arena em Itaquera, lugar onde Tite fez história. Tem um aspecto emocional envolvendo? Tem. Daqui a pouco
A sensibilidade, eu estou te falando, eu já estou sentindo, ela fica mais aflorada? Fica. Ela fica como um pedido de carinho à seleção brasileira também? Fica. O primeiro voo dessa aeronave com a seleção brasileira já está confirmado. Será para Montevidéu, no Uruguai, onde no próximo dia 23, a seleção brasileira enfrenta a seleção uruguaia pelas eliminatórias da Copa. E nesse voo, e também na partida, uma ausência sentida. Gabriel Jesus, o jogador por contusão, ficou fora da lista do técnico Tite. Vão acontecer oportunidades, ou por cartão, nós temos 8 atletas com cartão. Então prepare-se, eu tenho dito e tenho externado, tenho me valido por vezes dessa entrevista coletiva para passar uma mensagem muito clara aos atletas. Preparem-se. E aí está a oportunidade. Não deu, Gabriel? É Firmino, é Diego hoje. A oportunidade e a preparação de vocês para que possam fazer grandes jogos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Gabriel Jesus vai fazer falta. Hoje eu acho que o Gabriel Jesus faz mais falta à seleção do que o próprio Neymar. Só uma questão de momento. Mas não pode estar machucado. Então, nem o Firmino, nem o Diego, nenhum desses jogadores está no mesmo nível do Gabriel Jesus. Tampouco na mesma fase. Mas paciência. O Tite tem um bom trabalho na seleção, surpreendente trabalho, não por causa da qualidade, mas pelos resultados. A gente já conhece o Tite, já sabe o que ele é capaz de fazer, do que ele já fez no Corinthians, em 2 passagens, né? E aí na seleção eu esperava que fosse demorar um pouquinho mais para a seleção ganhar uma cara, ganhar entrosamento, entender a filosofia dele. Não, foi tudo muito rápido. Tanto que a seleção, quando ele assumiu, sequer estava no grupo de classificação. Existia um temor que não fosse para a Copa da Rússia. Eu era um dos descrentes, apostava que a seleção ficaria fora. E o Tite, em 7 jogos, sete jogos, se não me falha a memória, 6 jogos. Em 6 jogos ficou a seleção da liderança e a 1 ponto a classificação, 2 pontos. E deve garantir essa classificação nessa rodada das eliminatórias, né? Se não contra o Uruguai, que é um adversário sempre muito difícil, ainda mais jogando no Estádio Centenário. Mas o Paraguai, o Brasil tem tudo para conseguir essa vitória jogando em Itaquera. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Eu acabei de escrever um comentário sobre o Tite e a convocação da seleção brasileira. Primeiro, me irritou muito a convocação de Diego Souza. O que está fazendo o Diego Souza nessa seleção, gente? Pelo amor de Deus. Será que só eu que estou vendo isso? Bom, por que não chamou o Fred? O Fred está jogou 9 jogos pelo Campeonato Mineiro, fez 8 gols, 7 gols. Quer dizer, está fazendo um gol por jogo, praticamente. E vai o Diego Souza. Por que não o Fred, né? Até para ele superar aquela imagem de cone que ele deixou na Copa 2014. Quer dizer, é uma imbecilidade. Esse goleiro novo que chegou, o Diego do Flamengo, isso aí não se discute. Porque, afinal de contas, o Lucas Lima está em uma fase e era uma questão de tempo. E o Diego voando baixo, né? O Diego garantindo vitórias atrás de vitórias para o Flamengo, né? Essa que é a grande verdade. Não é nem o Guerreiro, não é ninguém. Quem está garantindo lá e jogando muita bola é o Diego do Flamengo. Essa é incontestável. Alex Muralha, tudo bem, vai que vai. Agora, pelo amor de Deus, Diego Souza não. E segundo, o Tite não pode negar esse corintianismo que o cerca. Se não fosse o Corinthians, meu amigo Tite, você não estaria na seleção nem a pau. Então, para de dizer que não mexe com você. Lógico que mexe. Claro que mexe. O Corinthians foi tudo na vida do Tite. Eu até escrevi isso aí. Fiquei com bronca dele quando ele veio com esse negócio. Não, porque eu sou gaúcho, passei pelo Grêmio, passei pelo Palmeiras. Tite, a torcida do Palmeiras quase matou você no aeroporto, Tite. Se bobear, tem imagem aí. Aqui a gente não procurou no arquivo, mas tem. Você teve que sair fugido do saguão, acho que foi até de Congonhas, porque os caras queriam bater em você. Então, pare de fazer merda com a torcida. Você está ligado no Corinthians sim, pro resto da sua vida, não tem mais como você negar. Não é verdade? É que nem o Tele Santana, que era ligado ao São Paulo. Morreu ligado ao São Paulo. Podia ter tradição ligada ao Fluminense, tradição ligada ao Atlético Mineiro, mas morreu com uma ligação ao São Paulo assim impressionante. E o Tite vai morrer ligado ao Corinthians. Então, para com essa frescura de falar que não, Arena, tem emoção sim, tem isso aqui. Pô, não tem problema nenhum, o que tem? Se não fosse o Corinthians, você não seria ninguém. Essa que é a grande verdade. Você se achou no Corinthians? Se achou. Então assuma que se achou.
Mas tudo bem, já E perdoei. ele tá onde tá graças ao Corinthians também. Então, eu acabei de Graças falar. ao trabalho dele no Corinthians. Sim, mas se não fosse o Corinthians, se se ele não não fosse no Corinthians, conseguisse... ele não ia É, pra espera um pouquinho. Se ele não conseguisse lá, mas estaria fazendo Espera um um trabalho pouquinho. no outro clube. Não, Quem é ou outro não, clube? Que outro clube que não, estaria sim. fazendo o trabalho? Nem- O respaldo que o Ele André fez um bom Sanches... trabalho internacional, já fez um belo Internacional. trabalho. Mas não Internacional foi está na seleção. segunda divisão. Está fazendo na seleção. Não Ô, foi pra Celso, seleção. Não é o Corinthians. Celso, É o lógico que é o Corinthians. Corinthians. É o trabalho Se não que ele fosse- fez no Corinthians. Se não fosse o André Sanches, diferente. se não fosse o André Sanches, o Tite não seria ninguém. Essa é a grande verdade. E o seu Edu Gaspar também não. Tem mais essa ainda por cima. O André Sanches pode ser criticado por várias razões. Eu mesmo às vezes não bico muito com ele. Mas que ele fez o Tite vingar no futebol, fez. Porque quando o Corinthians perdeu do Tolima com o Ronaldo e o Roberto Carlos... Ele que bancou. Se não fosse o seu Andrés, o Corinthians não teria ficado com o Tite de jeito nenhum. Não teria. E talvez não teria De sido jeito campeão nenhum. brasileiro e campeão da Libertadores. É lógico, não seria. Mas o Andrés apostou nele. Então, Sim. então é diferente. A ligação com o Tite Mas e o apostou Corinthians porque ele é eterna. competente, não é por bom. ele é bonzinho. Tá. Não é bonzinho, é que casamento bonzinho. que deu Eu tô dizendo que ele é certo. bonzinho. Não, o Eu tô Corinthians- dizendo que ele só deu certo no Corinthians, pra valer. Deu certo pra valer. O Tele Santana, escorraçado do Palmeiras, cansou de ser campeão do São Paulo. Isso. Então, quer dizer... E também quase dançou depois de 5 jogos sem vitória lá em 1991. Não faz mal, mas foi campeão mundial depois, ganhou a Corinthians, Taça Jeep. o Tite perdeu pro Tolima e foi mantido. É a mesma E foi coisa, mantido não é e ganhou diferente. o Mundial. Então, o que eu estou dizendo para você, tem clubes que casam com o técnico. Por exemplo, Cuca e Palmeiras. Teve Cuca e um Palmeiras casamento. foi uma união feliz. Gente, nisso eu concordo. Eu acho então, que foi um então, casamento peraí. perfeito. O Corinthians ofereceu uma estrutura para o Tite e o Tite foi campeão. Mas eu discordo dessa frase que o Tite é o que é por causa do Corinthians. É o que é por causa do O Corinthians. Tite é o que é porque ele é competente. É o que é por causa do Corinthians, porque Não. tinha Senão ele uma não seria estrutura. campeão, não seria bom na seleção. É Chico. lógico, mas a seleção inteira ele levou o Corinthians, ele levou o Edu Gaspar para ser o gerente dele, levou o preparador físico, levou o fisiculturista, ele levou tudo para lá, pô. Ele levou tudo para lá. Ah, e agora o Flávio Prado me vem com uma conversa fiada, que ele vai levar agora também o Alessandro e o Osmar Loss para dirigir o Sub-20. Quer dizer, vai ficar quem no Parque São Jorge? A minha avó? Vai minha avó levar já o Chico morreu. Lang também, então. Não, Chico Lang você não leva, Tite. Pô, Chico pela Lang é brincadeira, nosso. eu nem quero ir. Prefiro a Gazeta que a seleção. Aqui pelo menos me pagam Aê, e pagam Chicão, direito. é E nóis. honestamente, eu não vou trabalhar para corrupto, não. É Chicão, é nós, é Gazeta, tá certo? Enquete que está no ar no nosso site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem deve ser o substituto de Gabriel Jesus da seleção brasileira. Douglas Costa, Roberto Firmino ou Diego Souza? Não tem outra opção, Celso? Não. Só que se improvisar. Atacante. Acho que vai o Douglas Costa. Douglas Costa, Chico? Diego Souza ou Firmino? E eu acho que ele vai começar com o Douglas Costa. E depois, no decorrer da partida, ele coloca o Firmino. Tá. Porque o Douglas Costa tem um jogo mais parecido com o Gabriel Jesus, né? Volta assim e tal, faz o meio campo, inverte, marca também, marca a saída de Sai bola. pelos lados. Sai dos lados, porque você não pode esquecer do Neymar e do Felipe Coutinho, né? Uhum. Que eles precisam de espaço para jogar também. Então tem um cara que se movimente mais. E dentro do perfil parecido com o Gabriel Jesus é o Douglas Costa. A Ponte Preta do Flávio Prado está fora da disputa da Copa do Brasil. Em casa, a Macaquinha foi eliminada nos pênaltis pelo Cuiabá. Já na Primeira Liga, o Grêmio entrou com uma equipe alternativa para enfrentar o Ceará e as equipes ficaram no empate. Olho nos gols. Em jogo válido pela Primeira Liga, o Grêmio recebeu o Ceará e viu Magno Alves, sempre ele, abrir o placar para o Vozão, 1-0. No começo do segundo tempo, Lucas Rex deixou tudo igual e definiu o resultado, 1-1. O Grêmio é o lanterna do Grupo B com apenas 1 pontinho. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu a Caldense em noite inspirada do volante Henrique. Ele marcou aos 31 e aos 37 do primeiro tempo e assegurou a vitória da Raposa, que encostou no líder Atlético na ponta da tabela. Nos acréscimos do segundo tempo, Wellington Rato chegou a descontar para a Caldense, mas ficou assim, 2-1 Cruzeiro. Na Copa do Brasil, a Ponte Preta recebeu o Cuiabá e fez 1-0 com Luca cobrando falta. Golaço!
Mas o time do Mato Grosso conseguiu o empate com Kleberson Tiarinha ainda no primeiro tempo. O empate levou a decisão aos pênaltis e nas primeiras 8 cobranças, os jogadores estavam com a pontaria em dia. Mas quando a disputa estava empatada em 4-4, Matheus Jesus parou nas mãos do goleiro Enal. Coube então a Hudson fazer o gol da classificação do Cuiabá à terceira fase da Copa do Brasil. Final 5-4. O próximo adversário será o Goiás. E o final de semana será de clássicos pelo Brasil. No Rio, Fluminense e Flamengo decidem a Taça Guanabara. Depois de muita briga na Justiça, na tarde de hoje, o desembargador Gilberto Clóvis Farias Matos acatou os pedidos dos clubes e da federação e reverteu a decisão de torcida única no clássico. Com isso, rubro-negros e tricolores poderão assistir a final e os clubes agora correm para iniciar a venda de ingressos. O Fluminense pode ter desfalques importantes para o jogo. Além de Douglas, expulso contra o Madureira, os meias Gustavo Scarpa e Orejuela são dúvidas, já que se recuperam de entorses no tornozelo. Do lado rubro-negro, o técnico Zé Ricardo deve ter força máxima. Hoje ele falou sobre o confronto após o treino no Ninho do Urubu. É isso? A equipe do Fluminense é uma equipe que tem características um pouquinho diferentes da equipe do Vasco, principalmente seu ataque. A gente precisa estar bem posicionado, fazer um jogo bem equilibrado nos todos os setores e de forma equilibrada, principalmente no que diz respeito à nossa posse de bola, para que a gente não ofereça ao Fluminense, que tem jogadores rápidos, a condição de surpreender a gente. Mas vai ser um grande jogo. A equipe do Fluminense está com uma campanha em 2017 brilhante, praticamente irretocável. Só perdeu uma partida, na qual utilizou boa parte da sua base, da equipe que não vinha jogando. Foi contra o Internacional para a Primeira Liga, perdeu o jogo de 1-0, inclusive com chance de vencer a partida. Bom, está aí essa discussão que agora foi parar na Justiça. Né, de uma torcida só, de duas torcidas. O argumento é que uma torcida só não acaba com a violência, só acirra. E eu, sinceramente, acho que é o símbolo da incompetência, da impotência em controlar a violência no Brasil. Sabe, é impedir o direito de ir e vir, simples assim. Não temos como controlar a violência, então você não pode sair de casa. É mais ou menos isso. Não temos como controlar a violência no estádio de futebol, então você não pode ver o jogo do seu time. É absurdo, sabe? Você tem que trabalhar para que esse estado de coisas, a violência, não só no futebol, mas no país inteiro, mas já que a gente está falando de futebol, ela seja minimizada. Seja do ponto de vista da punição, seja do ponto de vista da conscientização, seja do ponto de vista da inteligência. Investigar essas pessoas que promovem a violência, todo mundo sabe quem são, onde fica, tem sede, tem endereço, tem tudo isso. Quer dizer, aí você impede pessoas de bem, e me refiro a pessoas de bem, pessoas que vão ao estádio de futebol porque é um jogo de futebol e ela quer torcer pelo seu time. Só para isso, mais nada, de ir ao estádio de futebol. Olha, Celso, então, só para concluir, né? Então aprovei, acho que tem que ir mesmo torcedores de Flamengo e Fluminense e fazer uma grande festa. Eu acho que não. O Estado brasileiro é um Estado que faliu. Faliu a educação, faliu o transporte e faliu a segurança pública. E é uma questão de emergência. Quanto menos conflito você puder, quanto mais conflito você puder evitar, melhor. Então, aqui em São Paulo é uma torcida única? Acabou, fim. Onde estão as brigas? Acabaram as brigas, não tem mais briga. Mas é difícil ter briga. Elas ocorrem ao redor do estádio. Não ocorre, não vem me dizer isso aí. Não vem me dizer isso aí que não é verdade. Depois que botaram uma torcida única, há uma fiscalização maior no metrô, é mais fácil, é mais tranquilo. Você pode andar com a sua família no metrô, não é nem no estádio, é no metrô. Então, lá no Rio de Janeiro, que está 500 vezes pior que aqui em São Paulo, está certo, tem que ser uma torcida única sim. Ou senão, portão fechado, como já estavam querendo que fosse. Quer dizer, eles querem dar uma de moralista lá, mas na verdade eles não são. O Rio está 500 vezes pior que aqui. E outra coisa, no Espírito Santo, quero lembrar ao senhor que a violência no país é tamanha, que a polícia entrou em greve
E aconteceram mais de 100 mortes no Espírito Santo, exatamente porque a polícia não estava na rua. Saques de lojas e caramba. Aí puseram exército, não adiantou nada. Não adiantou nada, continua a violência. Então, a crise do país requer medidas drásticas. E uma das medidas drásticas é uma torcida só, infelizmente, em clássicos de grandes multidões, que nem Fla-Flu. Agora, eu não sei por que eles estão se preocupando com isso, porque o público médio lá do Rio de Janeiro é 3, 4 mil pessoas por jogo. Então, quer dizer, a crise pegou o futebol carioca muito mais que o nosso aqui. Então, isso tudo é mise-en-scène. É legal você subir na tribuna e fazer um discurso, mas a realidade é bem outra. Tá certo. Bom, deixa eu aproveitar, mandar um beijão para o nosso repórter do site gazetesportiva.com, Thiago Salazar. Muita saúde e felicidade para você, Thiago, excelente profissional, sempre aí fazendo reportagens incríveis para o site gazetesportiva.com. E também tem uma telespectadora nossa, de 80 anos de idade. A netinha dela é a Renata Cortez Sica. Ela mandou um Twitter pra gente, escrevendo que a avó dela, não é a mãe dela, Irene, tem 80 anos. A mãe dela tem 80 anos, é a Dona Irene, e ela não perde Gazeta Esportiva. Então, Dona Irene, um beijo pra senhora e muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Um beijão também pra sua filha, a Renata. Legal, né? Poxa, que bacana. Outro clássico que promete agitar o final de semana acontece amanhã, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Grêmio, 3º colocado com 10 pontos, recebe o Internacional, 5º colocado com 6 lá na Casa Gremista. A novidade no tricolor gaúcho deve ser a estreia do atacante Barrios. Já o Colorado segue apostando no trabalho de reformulação da equipe para encarar o adversário, para vencer o adversário. O técnico Antônio Carlos Zago falou da expectativa para o primeiro Grenal do ano e falou também sobre a possibilidade de ter D'Alessandro no clássico. Vocês mesmos estão falando que é um mistério a participação do D'Alessandro nesse jogo contra o Grêmio. Não posso desvendar esse mistério antes, né? Nós vamos ter que desvendar no dia do jogo, ali, para o público, o pessoal que estiver assistindo o jogo em casa. Teve uma melhora, mas vai depender também da evolução até amanhã para a gente poder escalá-lo ou não nesse jogo. Tive a oportunidade de participar de vários clássicos, de derbys, né, como Roma-Lazio, Besiktas Galatasaray, Besiktas Fenerbahçe, Palmeiras-Corinthians, né, em São Paulo. Mas por ser o meu primeiro derby mesmo como treinador, tem uma ansiedade a mais, tem talvez uma emoção diferente. O Grenal é considerado o maior clássico aí do futebol brasileiro, o clássico de maior rivalidade. Então, estou praticamente nesse ambiente e a ansiedade é muita para que chegue logo esse jogo e a gente possa fazer uma boa apresentação. Jogão, né? Jogão. Hora de conferir a 7ª rodada do Campeonato Paulista. 2 partidas acontecem nesta noite. O Botafogo recebe o Mirassol às 7 horas em Ribeirão Preto. Aí às 9h05, é 9h05, Vago? Perfeito. 9h05, tá? Em Campinas, o Red Bull Brasil encara o Palmeiras. Amanhã, às 4h05, não, amanhã às 4 horas o Linense enfrenta o Novo Horizontino em Lins. Corinthians e Santos jogam às 6h30 na Arena em Itaquera. No mesmo horário, o São Bernardo joga com o Audax no ABC Paulista. Aí no domingo, o São Paulo recebe o Santo André às 4 da tarde no Morumbi e o Ituano enfrenta a Ponte Preta às 7 horas em Itu. Fechando a rodada, a Ferroviária e o São Bento se enfrentam na segunda-feira às 8 horas em Araraquara. A partida que abre a rodada do Campeonato Paulista marcará o reencontro do agora técnico Alberto Valentim com o Palmeiras, já que ele passou os últimos 3 anos fazendo parte da comissão permanente do Verdão. Ele projetou o encontro e não escondeu que será um momento diferente. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Durante 3 anos, Alberto Valentim foi assistente técnico do Palmeiras. Em algumas oportunidades, assumiu o time como interino, mas sempre deixou claro que queria ter a chance de ser treinador. E ela veio. Há 2 meses e meio, ele dirige o Red Bull.
O trabalho ainda está no começo. Alberto mostra otimismo com o futuro da equipe, apesar dos resultados não terem sido ainda aqueles que ele gostaria. De tudo que eu encontrei aqui em relação ao grupo de jogadores, estrutura, da forma que eles estão se entregando, da forma que eles compraram a ideia da nossa metodologia de treinamento, estou adorando. E a gente já procurar melhorar essa tabela aí para a gente, nessa segunda parte do campeonato, fazer com que nós alcancemos aí nosso objetivo, que é classificar o time para a próxima fase. A tentativa de reabilitação será contra o Palmeiras, clube que foi a casa de Alberto Valentim nos últimos 3 anos. Apesar do reencontro ser agora como adversário, não há como negar a sensação boa de rever os amigos que ele fez por lá. Vai ser um reencontro, acredito eu, que é emocionante, porque foram 3 anos maravilhosos. O primeiro ano difícil, né? Luta contra o rebaixamento, mas depois os 2 últimos com 2 títulos nacionais, com um aprendizado enorme com todos os profissionais que eu trabalhei ali, com os jogadores, tive um ótimo relacionamento com todos. Mas como diz o velho clichê, amigos, negócios à parte. Na prancheta que ele traz ao campo para o treinamento está o dossiê, que tem até o símbolo do Palmeiras, com informações sobre o ex-clube que ele passa aos jogadores. O fato de eu ter treinado ali com eles e ter trabalhado com eles durante um bom tempo, e principalmente o ano passado todo, que o elenco do ano passado ainda ficou uma base muito grande, para trazer isso aí para eu passar o máximo de informações para os jogadores. As informações ajudam, mas não bastam para vencer o atual campeão brasileiro, um time com a qualidade do Palmeiras. Eu falei contra o Santos e eu preciso repetir isso para os jogadores. A gente já tem conversando desde o início da semana. Nós vamos precisar fazer uma partida quase perfeita se a gente quiser sair com os 3 pontos. Não será fácil vencer o Palmeiras, mas Alberto Valentim bota fé em seus jogadores, tanto que tem metas ambiciosas para este Campeonato Paulista. Nós temos que ser realistas. Eu sou muito realista e passo isso para os jogadores. Mas a nossa ideia é classificar. E lógico que será uma decepção para todos nós, jogadores, comissão técnica, diretoria, se nós não conseguirmos essa classificação. Do lado palmeirense, o encontro com o velho conhecido também foi assunto. Mas o jogo servirá como último teste antes da estreia na Libertadores. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Hoje à noite o Palmeiras enfrenta o adversário que conhece muito bem o Verdão, pois o técnico do Red Bull, Alberto Valentim, trabalhou aqui nos últimos 2 anos. E por isso, Eduardo Batista fechou o último treinamento antes desse confronto. O objetivo é não dar armas ainda mais para o adversário. A gente tentou esconder um pouquinho algumas coisas para tentar não deixar ele com tanta informação assim, né? Porque é um cara que viveu muito tempo aqui dentro, sabe, né, como é que as coisas funcionam. A equipe para hoje à noite não está definida oficialmente. Sem Nina suspenso para a Libertadores, Edu Dracena está confirmado na zaga. O objetivo é ajustar a equipe para a próxima quarta-feira. E, portanto, o time para logo mais deve ser um esboço muito próximo do que vai enfrentar o Tucumã na próxima semana na Argentina. Não vou te garantir que esse time, os 11, serão o time da quarta-feira, né? Mas uma boa atuação contra o RB Brasil, né, vai credenciar, né? Então a gente não posso fazer essa afirmação porque a gente tem um grupo grande e todo mundo briga cada dia por uma posição. Mas a equipe que a gente colocar em campo é um desenho muito próximo do que a gente pensa para quarta-feira. O jogo de hoje é contra o Red Bull, mas deu para perceber que a estreia na Libertadores é prioridade por aqui. E a ansiedade para a próxima quarta-feira é grande. Essa ansiedade para todo atleta ou para todo treinador, para todo mundo que trabalha dentro do esporte, ela é sadia. Ela é motivante se controlada. Então isso a gente tem procurado conversar bastante, controlar bem isso daí, para que a gente tenha, sim, esse friozinho na barriga, mas seja um fator de motivação, de concentração, para que a gente possa fazer aí uma estreia boa, né, trazer os 3 pontos de lá, que aí as coisas ficam boas para a gente na caminhada. A história do meio copo cheio ou meio copo vazio, né? Que você tem prós e contras e a maneira como você pode ver. Às vésperas de uma estreia na Libertadores, me parece um jogo muito indigesto.
Porque o Red Bull é um time bem montado, o Valentim conhece bem também o Palmeiras. O Palmeiras já está com a cabeça na Libertadores, não adianta, o cara fica com medo de... Isso é inconsciente, não é má vontade nada. Já pensa 2 vezes numa dividida, porque o que é mais importante? É justamente a Libertadores América. E aí perde um jogo como esse, já começa, sabe, aquele clima ruim de novo. Pô, será que o Eduardo Batista é o cara? E fica uma fumaça, Chico, difícil de você dissipar. Então, o que é o Palmeiras? É encarar o jogo como final de campeonato e vencer. Não tem outro jeito. Se dedicar ao máximo, mesmo tendo uma estreia de Libertadores pela frente. Lógico, né, seria, vamos poupar um pouco agora, o que interessa pra gente é a Libertadores, é o nosso grande objetivo, mas não tem essa paciência e não tem essa leitura. Se tropeçar, começa todo o burburinho de novo e não deveria ser assim, Chico. Não deveria ser assim, e pior é que se perder, vai perder para Alberto Valentim, que era um nome super indicado para substituir o Cuca. Que eu, por exemplo, se fosse dirigente do Palmeiras, seria investido. O próprio Felipe Barbosa, que é o nosso diretor daqui do Gazeta também, um dos diretores, né? Hoje está lá no Twitter. O Twitter é um lugar que o cara vê tudo que acontece aqui no estúdio, tá? E põe no ar, tá? Só para você entender o que é. E fala com a gente aqui no ponto. Ele era favorável à permanência do Alberto Valentim e nem imaginava que viesse o Eduardo Batista com a saída do Cuca. Quer dizer, esse é o problema. Mas hoje, eu acho que o palmeirense não deve levar em conta o resultado. Tem que ver como é que o time vai jogar. Se jogar bem, mandar 5 bolas na trave e empatar 0-0, paciência. Porque o Palmeiras já está classificado para a próxima fase do Paulistão. Isso é bobagem. O Red Bull é o que menos importa. Importa o esquema de jogo de hoje para... Tem que jogar bem. Para encarar o Tucumã na quarta-feira. Bom, líder do grupo B com 11 pontos, 4 à frente do segundo colocado Linense. O São Paulo iniciou nesta sexta a preparação para o confronto contra o Santo André. A repórter Marina Paniza esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do tricolor. O setor ofensivo do tricolor corre solto. O time está invicto há 7 jogos. Mas da mesma forma que está fazendo gols com facilidade, o time sofre pressões no setor defensivo. Na última quarta, pela Copa do Brasil, a equipe de Rogério Ceni fez 4 gols, mas levou 2. É tempo de corrigir erros. A gente tem que corrigir, sim. A gente está trabalhando isso. A gente já vem falando isso há um bom tempo já. E a gente vai estar trabalhando da melhor maneira para que a gente faça muitos gols e sofra menos. Isso aí vai ser corrigido no dia a dia e nos treinamentos. Passada a classificação na Copa do Brasil, o São Paulo se reapresentou de olho na partida contra o Santo André no próximo domingo no Morumbi. Cícero se destacou no meio da semana com 3 gols e pode voltar ao time no Paulistão depois de cumprir suspensão. O time titular, no entanto, continua um mistério. Quem não treinou na manhã de hoje e é desfalque quase certo para a partida de domingo é o zagueiro Maicon. O capitão sofreu uma pancada no tornozelo na partida da última quarta pela Copa do Brasil e deve voltar apenas na semana que vem contra o ABC. Mas o técnico Rogério Ceni pode ficar tranquilo, porque substituto na zaga não vai faltar. Breno entrou no lugar de Maicon em Londrina e pode ganhar nova chance. Lugano e Lucão também são opções. Mesmo tendo a defesa questionada, o que importa é o resultado. Olha, eu prefiro ganhar. A gente vem ganhando, então não importa se for de 5-3, 1-0, importa o resultado, os 3 pontos, e isso está sendo muito importante para nós. O jovem Júnior Tavares já fala com autoridade. Promovido ao profissional do tricolor neste ano, o lateral esquerdo aproveita a oportunidade que está tendo com Rogério Ceni. Eu venho trabalhando cada dia para buscar meu espaço. A briga aqui no São Paulo está sendo uma briga sadia, junto com os outros laterais que tem aqui também. E vou estar brigando pelo meu espaço, trabalhar para chegar na hora do jogo e, junto com meus companheiros, fazer o melhor para o clube. A Marina também cobriu o outro lado do confronto. Ontem ela foi a Santo André acompanhar os trabalhos do Ramalhão para o duelo no Morumbi. Dá uma olhadinha. No próximo domingo, o Santo André terá uma missão difícil longe de casa. Enfrenta o São Paulo no Morumbi às 4 horas da tarde. Mas engana-se quem considera essa missão impossível. A única vitória do Ramalhão neste campeonato foi justamente contra um grande da capital.
Dentro da Arena Corinthians, no dia 11 de fevereiro, o time do ABC surpreendeu os milhares de torcedores alvinegros e venceu por 2-0. São Paulo é uma grande equipe, tem que respeitar sempre, mas precisamos da vitória, até pelo fato da tabela ali não deu uma caída, né? Então precisamos voltar essas vitórias e nada melhor do que um jogo como este. O campeão da Série A2 de 2016 não vem bem na elite deste ano. É apenas o terceiro colocado do Grupo C, com 6 pontos, tendo uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Uma destas derrotas aconteceu no último sábado, aqui no estádio Bruno José Daniel. O resultado de 2-0 para o Linense mudou os rumos da equipe. A diretoria decidiu demitir o técnico Toninho Cecílio depois de 1 ano no comando do time e, para o seu lugar, contratou um antigo conhecido da torcida. Tem uma história bacana, uma história vencedora dentro do clube, uma história onde as principais competições, as principais conquistas do clube a gente estava presente, tanto jogando e depois na área técnica. Então a gente tem uma identificação muito grande com o Santo André. Contra o São Paulo, o time de Sérgio Soares também vai enfrentar um ex-jogador no banco adversário. É bom você ver profissionais que atuaram dentro do campo hoje, estando na linha de comando, né? Não que quem não jogou não possa ser treinador, mas é importante porque já viveu a situação de vestiário, conhece, né, todos esses acontecimentos de bastidores, vamos dizer assim, né? E eu fico feliz de ver o Rogério começando a sua carreira e começando bem, né? Então a gente vai ter aí um duelo interessante entre os dois. Mas tem gente que não vai cair na pressão por causa disso. Eu pretendo olhar pro gol e ver o Sidão e fazer um gol no Sidão. Não olhar pro Rogério, não. Esse Claudinho é do Corinthians, hein? Está emprestado do Santo André. Fez um gol no Corinthians. Na verdade era do Santos, o Corinthians trouxe para jogar a Copa São Paulo e emprestou para o Santo André. Fez bem, porque o menino é bom, pode ser aproveitado no futuro, né? Claro. Mas eu não vejo como o São Paulo se assustar com o Santo André. Sincero, honestamente. Foi acaso o Santo André ganhar do Corinthians lá em Itaquera? Nossa, total. Acaso total. O Corinthians jogou muito mal, desencontrado, perdeu muito gol. E eu acho que, aliás, é uma tônica do Corinthians perder gol, né? Faz tempo que está assim, né? Já é difícil criar, né? Um pouco que cria ainda perde. Aí é fogo. Treino da pontaria, pelo amor, não? É verdade. Nossa Senhora. Treino fechado e escalação indefinida. Foi dessa forma o último treino do Santos, que amanhã sobe a serra para enfrentar o Coringão. Confira as informações do Peixe com Alexandre Silvestre. Você tem escalação do Fábio para mim? Não tem. Marconi vai pro lado esquerdo, vai o Shoa. O Rodriguinho vai entrar no meio. A gente pode negociar. A gente procura, a gente tenta. Eu quero. Só que se a gente passar, a gente troca um outro nome. Pode parecer joguinho de cena, mas o fato é que o Santos está indefinido para o jogo de amanhã contra o Corinthians em Itaquera. Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Renatinho seguem como dúvidas. Todos os 3 treinaram ao longo da semana. O Ricardo tem um problema sério, né, que vocês acompanharam, porém já vem fazendo alguns trabalhos. O Renato começou a desenvolver um pouco melhor nesses últimos 3 trabalhos e o Lucas Lima fazendo o trabalho de campo já desde sexta-feira, intensificando a cada momento, porém ainda não definindo uma condição. Se fosse ontem, a minha definição seria não para os 3. Hoje eu não sei falar, então eu tenho que aguardar para ver aquilo que nós poderemos fazer. Incertezas também no adversário. O Corinthians tem algumas cartas na manga. Foi um jogo muito complicado, né, para o Corinthians no meio de semana. Eu acredito que tem aí a volta de alguns jogadores que estavam fora, né? O próprio Rodriguinho que deva ter se recuperado dessa última lesão, já em condições. Possível reestreia, né, do Jadson, depois de também ter sido usado aí por uma parte da partida, mas o que eu espero é um Corinthians sempre muito forte lá dentro. Dorival Júnior está vacinado. Ele sabe muito bem que se tropeçar diante do Corinthians, a pressão será forte sobre os ombros do treinador. Tudo ensaiadinho, orquestrado, faz parte do show. É o futebol brasileiro, certo ou errado, é assim que as coisas funcionam por aqui. A todo instante é assim, então isso aí não vai mudar no futebol brasileiro, essa linguagem não vai mudar. E nós temos que conviver, aprendemos a conviver e entendemos fazer o quê?
Eu discordo de tudo isso, mas eu tenho que entender. Sem tempo para treinar, a preocupação do Corinthians é recuperar a condição física dos jogadores que no sufoco garantiram a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil contra o Brusque em Santa Catarina, jogo que quase matou o Chico Lang do coração. Pelo amor de Deus. O repórter Vinícius Rodrigues acompanhou a sexta-feira do Timão. Olá, boa noite. O Corinthians se reapresentou hoje aqui no CT Dr. Joaquim Grava, depois da vitória do meio de semana na disputa por pênaltis contra o Brusque. Jogo válido pela Copa do Brasil, ou seja, o Timão avançou de fase, o Brusque eliminado. E agora, o pensamento do Corinthians é no Campeonato Paulista. O jogo amanhã em Itaquera contra o Santos, clássico paulista e do futebol brasileiro. Porém, o técnico Fábio Carille terá apenas hoje um dia de trabalho para tentar consertar o que não deu certo no meio de semana. É isso mesmo, nós somos muito abaixo do esperado no jogo de Brusque. Depois do jogo do Palmeiras e do Mirassol, se cria uma expectativa de que venha jogando no alto nível, um futebol melhor. E chegamos lá, não conseguimos apresentar, principalmente por muitos erros de passe, muitos erros técnicos. Já assisti o jogo 2 vezes contra o Brusque, o maior problema nosso foi passe. A gente não conseguiu trocar 2, 3 passes muitas vezes e com isso o adversário cresceu. Com relação à equipe que entra em campo, não tivemos muitas pistas. Talvez as corujas aqui no CT Joaquim Grava tenham feito mais barulho do que os próprios jogadores que vieram a campo fazer apenas um trabalho físico. Nada de trabalho tático, ou seja, sem pistas. Jô no lugar de Casim pode ser uma opção do Carille. Jadson pode entrar como titular, ele que atuou alguns minutos contra o Brusque, e também Rodriguinho retorna. A grande dúvida, Rodriguinho, titular ou reserva? Falou sobre o Jadson, Rodriguinho, como ter acompanhado a evolução dele, pensando nesse jogo contra o Santos. Trabalhou fisicamente essa semana, ontem também fez o primeiro trabalho com bola, vai trabalhar agora, e vamos ver como é que ele se sente para a gente montar o time para amanhã. Eu gostaria de saber a situação da referência no ataque corintiano, né, entre Jô e Casim. O Casim vem ganhando mais oportunidades nos últimos jogos, teoricamente pode dar a entender que ele seria mais titular, só que o Jô tem toda essa questão física também, e por isso até já era combinado que ele ficaria de fora de alguns jogos. Você já tem na sua cabeça alguma preferência entre o Jô e o Casim, ou a disputa está totalmente aberta nesse momento? Disputa totalmente aberta, o Jô tem entrado bem, fez uma outra função contra o Mirassol e foi bem, muito participativo no jogo de Mirassol. O Casim fez 4 jogos seguidos, se eu não me engano. Esperar o departamento ali para a gente ver, mas em cima da tua pergunta, está em aberto. Com as informações do Corinthians aqui do CT Joaquim Grava, eu sou o Vinícius Rodrigues. Ele é quem, Vinícius? Vinícius Rodrigues. Você é quem? Eu sou o Celso Cardoso. Achei que você era o papai papudo. É o seu filho, o Vinícius. Pois é. Ó, a gente não tem tempo para ficar falando bobagem. É o seguinte. Que você é quem? O Corinthians, sou eu. O Corinthians é o favorito para esse jogo. E vou te explicar por quê. Por quê? Embora tenha jogado muito mal, como disse a Michele, perdemos 90 minutos vendo Corinthians e Brusque na última quarta-feira e perdemos, não lembra? Quem viu, perdeu. Eu já garanti meu lugar no céu. Você garantiu, como todo corintiano garantiu também. Podia ter ficado com os meus Agora, filhos. O Corinthians é favorito. Por que é favorito? Porque o Santos precisa vencer de qualquer jeito. E o Santos não pode se dar o luxo de empatar com o Corinthians. Porque ele está numa situação muito ruim no grandes grupo. É o único que corre risco de não classificar. classificar. No Campeonato Paulista. É o contrário. O Corinthians está praticamente classificado, o Palmeiras classificado, o São Paulo a 4 pontos de diferença do segundo colocado. Também não vejo problema de classificação. Mas o Santos não. Então, o Santos deve tomar a iniciativa do jogo. Vai pra cima. Vai com força máxima. Quem puder entrar em campo vai entrar. Renato, Ricardo Oliveira, o presidente, o cachorrinho, ele inscreveu o papagaio, mais 2. o peixe, a baleia, quem quiser, quem puder entrar, vai entrar. Que eles precisam, o mascote. O mascote. Vai entrar todo mundo. A mãe do Dorival Júnior. A mãe. O pai, o avô, todo mundo, porque precisa ganhar do Corinthians de qualquer jeito. Então é a chance do Corinthians pôr em prática o contra-ataque, né? E eu acho que o Corinthians é favorito exatamente por causa dessa situação. Bom, nós não sei quanto tempo nós temos, mas eu subscrevo. Pati, acho que o Corinthians é o favorito também. Por jogar em casa, por ter o apoio da torcida e porque o Santos está nessa pressão, tem o Corinthians e tem Libertadores lá na frente.
Então o Lucas Lima, por exemplo, puder ser poupado agora, vai ser poupado. Melhor. Né? O Santos tem o que interessa para o Santos mesmo, apesar da classificação no Paulista, tudo, é a Libertadores. O Santos foi o maior vencedor dos últimos campeonatos paulistas. E aí? E daí? Perdeu né? 2 partidas, empatou uma, já está essa confusão toda. Bom, resultado final da enquete do site GazettaEsportiva.com. Quem deve ser o substituto de Gabriel Jesus na seleção brasileira? E deu empate. 37,5% Douglas Costa e 37,5% Roberto Firmino. Brincadeira esse pessoal, hein? Você adora empate? Eu sou Michele Janela. Sou Celso Cardoso e nos vemos no Jornal da Gazeta. Um beijo, bom final de semana. Tchau, até segunda. Tchau.